boa notícia que eu tenho para contar para você, certo? Olha só. O IEPREV, né? O IEPREV, o que é o IEPREV? É o Instituto de Estudos Previdenciários. Ele protocolizou, deu entrada no STF num pedido para que o novo relator da revisão da vida toda, o ministro André Mendonça, se declare suspeito e impedido para julgar o caso, tá? A entidade alega que há imparcialidade na atuação de Mendonça, né? Pois o ministro era membro da AGU, Advocacia Geral da União, certo? Quando o julgamento já havia sido iniciado com 10 votos juntados, bem como a União, que é o governo federal, tem interesse nessa causa. Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Primeiro, entender algumas coisas. O que é pedir o impedimento, né, do juiz? O que é a questão de suspeição? Por que suspeito? Ele praticou algum crime? Não. É uma expressão técnica jurídica, né, que quer dizer o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, o novo relator é o André Mendonça, certo? Bem, o IEPREV, então, pediu que seja declarado que a suspeição, ou seja, que ele seja declarado suspeito e, portanto, impedido para julgar este caso, tá? A entidade, o IEPREV, alega que há imparcialidade do julgador quando ele, de alguma forma, tem interesse na questão, certo? E outra, foi o governo federal quem indicou o André Mendonça para o Supremo na vaga do Marco Aurélio Mello, que já havia sido o relator do processo. No caso, o recurso da revisão da vida toda, certo? Então, faz todo sentido que o André Mendonça se declare suspeito mesmo e impedido de julgar. Caso contrário, a vaca pode ir para o brejo, certo? Então, como eu não quero que a vaquinha vá para o brejo, é melhor que eles declarem suspeito mesmo e os demais membros do STF façam alguma coisa, que do jeito que está não dá, certo? O ministro André Mendonça tornou-se oficialmente o novo relator da revisão da vida toda, certo? Do STF, do Supremo, né? Na última sexta-feira, dia 27 de maio, recentíssimo, certo? Muito bem. Vale lembrar que o julgamento será reiniciado após o pedido de vista de destaque do ministro Nunes Marques. Mendonça herdou o caso do relator anterior, que é o ministro aposentado Marco Aurélio Mello. Certo, minha gente? Muito bem, então vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos aqui. Ó, aqui tem algo interessante para você ver, certo? Vamos lá. A seguinte questão aqui, ó. Bom, vamos lá. No documento, né, apresentado ao Supremo, o IEPREV sustentou que o Supremo entende que não existe impedimento de seus membros faziam parte dos quadros da AGU. O que é a AGU, Flávio? Advocacia Geral da União. Então, para julgar processos em que a União é parte. Porém, entretanto, contudo, todavia, no entendimento da entidade, a jurisprudência é afastada por particularidades do caso, as quais são. Vamos lá. Agora vamos aqui pontuar ponto a ponto, certo? Ó, olha só. A época que Mendonça atuava como AGU, o processo já possuía 10 votos proferidos. E a União sempre adquiriu interesse na causa em favor do INSS. Isso faz toda a diferença e quem sabe o Supremo então possa aí entender pela suspeição e impedimento do André Mendonça, beleza? Então, vale lembrar o seguinte, olha aqui. Vamos lá. Ó,
pedido de destaque. Ó, em março deste ano, né, o ministro Nunes Marques do STF, inusitadamente, por esdrúxula, pediu destaque na ação que ficou conhecida como revisão da vida toda. Então, antes disso, o placar estava em 6-5 a favor dos aposentados. Tá? Olha aqui, eu tenho que mudar a cor aqui, ó. Então, aqui, como pedido de vista, o caso será reiniciado do zero em plenário físico em data a ser definida oportunamente ou inoportunamente, né? Então, este ministro aqui, certo? Vou pôr um óculosinho aqui dele, ó, certo? É o Cássio Nunes Marques, que pediu a vista do processo, certo? Pediu vista. Mas por que, ministro? 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 Pelo amor dos meus fiotes. Não faz sentido, senhor ministro ilustre, fazer uma coisa dessa, né? Quando você estava julgado, não valer mais nada. Quando estava ganho, não valeu. Né? Então, gente, aqui bem rapidinho, para quem não sabe ainda, o que é a bendita, abençoada revisão da vida toda, tá? É o seguinte, olha só, gente, ó, de 94 para trás, certo? Existia outras moedas, cruzeiros, cruzados novos, etc, certo? Muito bem. Após 94 entrou em vigor o Plano Real, beleza? Muito bem. O Plano Real entrou em vigor, então, após 94. Lembra disso? Quem são mais velhos vão lembrar com certeza e com cerveja também. Muito bem. Aí, o seguinte, olha. Muito bem. Aí é o seguinte. Quer dizer que para valor de benefício, o INSS, por lei, né, por força de lei, não considera as contribuições feitas antes de 94 pelos aposentados em geral, certo? Só após 94 em diante, certo? Como real, certo? Então, o que aconteceu, gente? Muita gente, olha só, muita gente mesmo, muita gente aqui, antes de 94, pagou uma quantia mais alta de contribuições ao INSS. Por exemplo, quem começou em 70 a 94 pagava uma quantia maior. Aí, a partir de 94 em diante, por alguma circunstância do destino, a pessoa começou a pagar poucas contribuições ao INSS, certo? E veio a se aposentar depois com uma mixaria, por exemplo, um salário mínimo ou 2 salários mínimos, sendo que, se fosse computado todo o período, ou seja, tanto antes de 94 quanto após 94, então se tudo isso aqui fosse computado, ela ia receber muito mais, né? Como, sei lá, 3 ou 4 salários mínimos e tudo ou mais. Então é importante que esta revisão seja realmente dado grande causa lá no julgamento do Supremo, do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal, porque isso aí, gente, não é nenhum favor, é fazer justiça com esta revisão que, vale lembrar, foi vitoriosa lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que, para quem não sabe, é a guardiã, né, é a maior entidade da justiça que julga, que decide sobre lei federal. Mas o STF diz respeito, né, trata aí de questões constitucionais, ou seja, quando a violação da Constituição, que é a nossa lei maior, entra em campo o Supremo. Quando
a agressão, a violação de lei federal, entra em campo quem? O STJ. Então, basicamente aí, essas são as competências, claro, com algumas exceções, é óbvio, né? Tudo tem exceções, e neste caso não seria diferente. Deixa o joinha, o seu like e também clique no sininho de notificações